O Coringão tá classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O Coringão ganhou hoje do Atlético Paranaense de novo, ganhou lá no Paraná e ganhou hoje do Atlético Paranaense por 2-0. Conseguiu a sua classificação, que era realmente o mais importante. Tá classificado, agora espera o vencedor de Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo por 2-0, tá com a faca, o queijo, o pão e tudo que você quiser na mão. E podemos reeditar um jogo decisivo contra o Cruzeiro. Eu lembro muito daquela final contra o Cruzeiro que nós fomos garfados dentro da Neoquímica Arena naquele lance bizarro do Jadson contra o Dedé. Então, assim, conseguimos um objetivo muito importante, que era novamente estar na semifinal. Eu vi o narrador da Globo falando que é a quarta semifinal do Corinthians na Copa do Brasil. Eu não lembrava disso, não passou pela minha cabeça, mas isso mostra como o Corinthians vem conseguindo jogar a Copa do Brasil. Agora precisa chegar na final e precisa ganhar. É um título muito importante, que dá dinheiro, e isso é fundamental para o Corinthians. Dá moral dentro do cenário nacional. É um título grande, em nível de representatividade, só fica atrás de Brasileiro e Libertadores. É um baita título. E seria um excelente título para, assim, levantar ainda mais o moral do torcedor. E o jogo pela Copa do Brasil sendo depois do término do Campeonato Brasileiro, cara, agora sim, dá para focar 100% no Brasileirão e com força total. Vão ser jogos decisivos os próximos, para somar o máximo de ponto, para subir o máximo possível na tabela e para sair dessa briga pela zona, para fugir da zona do rebaixamento e se colocar lá nas primeiras posições do campeonato. O Corinthians tem time para isso. O Corinthians tem elenco para isso. E, é claro, uma ou outra posição falta, e falta com certeza, mas o Corinthians tem jogadores muito interessantes e que, se tiverem no seu melhor, o Corinthians pode bater de frente com qualquer equipe. E hoje jogou o que precisou e conseguiu a vitória para cima do Atlético por 2-0, 3-0 no agregado. E agora, como eu já disse, estamos na semifinal, rapaziada. Vamos falar um pouquinho sobre como foi o jogo de hoje, a classificação do Corinthians contra o Atlético na Neoquímica Arena. Primeiro de tudo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, compartilhem o vídeo, deixem os seus comentários, ajude o canal do torcedor corintiano a crescer rumo aos 400 inscritos aqui no canal. E eu conto demais com a ajuda de vocês que amam o Coringão e, como eu, adoram assistir jogo e falar do Corinthians. Rapaziada, o jogo de hoje, vamos começar com o jogo de hoje falando o seguinte: foi o melhor jogo do Corinthians? Não, mas o Corinthians jogou para se classificar. A verdade foi essa. O Corinthians mudou seu esquema tático, o Corinthians teve o controle do jogo, teve o controle da posse de bola, mas o Corinthians teve dificuldades para criar as oportunidades, principalmente no primeiro tempo. As jogadas não fluíam, não aconteciam. O Corinthians esbarrava na marcação do adversário e conseguia, uma hora ou outra, quando às vezes o Angileri apoiava o lado esquerdo junto com o Bidu. Os dois jogaram hoje. O Corinthians, nessa linha de três, fez Choca, Gustavo Henrique e Angileri como zagueiro. E em algumas vezes, quando os dois subiam juntos, o Corinthians chegava com mais perigo ao gol do Atlético. Porém, até o gol, o Corinthians não conseguiu criar oportunidades claras de jogo. E o Atlético, que se defendia muito, foi ele quem levou os principais perigos do primeiro tempo, até o gol do Corinthians, que saiu aos 42 do primeiro tempo. O que me incomodou muito hoje no jogo do Corinthians foi o seguinte: o Corinthians, como eu já disse, teve a posse de bola, trocou passes de lado, trabalhou a posse de bola, teve maior volume de jogo ali no meio de campo, mas faltou um pouco de, talvez, e aí tem o adversário, tem as dificuldades, mas tentar matar o jogo o mais rápido possível. O Memphis não fez uma boa partida hoje. O Guinegão no primeiro tempo tentou, participou, correu, mas estava um pouco isolado. O Garro faltando acertar aquele último passe. O meio de campo
tinha a bola, mas muitos toques laterais. Parecia que o Corinthians estava feliz com o 0-0. O Corinthians toma um gol aos 25, que foi uma falta clara, mas é uma jogada de muito perigo, e foi o que o Atlético mais explorou, que foi os contra-ataques. Eram uma ou outra espetada e chegava. Eu queria falar rapidamente do gol, que é uma bobeira do Maicon no meio de campo. Ele demora com a bola, sofre a falta, foi falta clara, e vem o contra-ataque. E aí o Angileri tem que matar aquela jogada antes. O Angileri não pode ir recuando e dar o canto pro cara cortar ele e bater no cantinho do goleiro. Ou você mata a jogada antes, ou você corta o lado direito. O Angileri voltou, tinha o Gustavo Henrique do lado dele, então assim, Angileri, se ele cortar pro meio, o Gustavo Henrique faz o combate. Você não pode deixar a linha de fundo pro cara cruzar ou levar e bater pro gol. O Angileri falhou no gol dos caras. A sorte é que tinha ocorrido uma falta. Porque tava claro que o Corinthians controlava o jogo, mas 1-0 aos 25 do primeiro tempo pro Atlético podia ter mudado totalmente a partida. Ainda bem que não valeu o gol. Porque aí aos 42 o Corinthians aproveita. Lembra que eu falei que o Corinthians estava tendo dificuldades para chegar ao gol do Atlético? O Corinthians aproveita um vacilo do Atlético, que está jogando errado. O Guinegão rouba a bola. E aí o Guinegão faz uma jogadaça pro gol do Rodrigo Garro. Uma jogadaça do Guinegão. Guinegão que é um cara que eu acho muito esforçado. Eu acho que tem que refinar um pouco mais a parte técnica. Mas é inegável que está numa fase absurda. Quase tudo que o Guinegão toca dá certo. Às vezes ele se atrapalha no domínio, como foi o gol dele. O segundo gol dele, ele se atrapalha na hora de dominar, cai na bola e faz o gol. Mas no primeiro lance de gol, que jogada do meu menino Guinegol. Guinegol, mas que jogada, velho. Ele rouba a bola, parece que ele vai perder, ele dá um come, o zagueiro passa lambendo de carrinho, e depois ele dá um passe no ponto vazio ali, no ponto futuro, que deixa o Rodrigo Garro na cara do goleiro. Assim, foi uma jogada de Rodrigo Garro brilhante do Guinegão, uma assistência linda, um drible maravilhoso. O Garro só teve a dificuldade de cortar o goleiro e bater pro fundo da rede. Assim, golaço do Guinegão. Golaço. Guinegão que... Por que o cara cai nas graças da torcida? E é algo que os jogadores do Corinthians deveriam entender. É óbvio que os gols são o mais importante, isso é óbvio. Mas o Guinegão é aquele jogador que corre, tenta, procura jogo, vai atrás, não desiste. É um cara que se entrega, mano. Esse é o cara, o cria do terrão. É isso que a gente espera nos jogadores. O gol valoriza ainda mais o que ele faz no jogo, valoriza. Mas é um cara que se entrega aos 90 minutos. Corre, dá opção, tenta fazer a jogada, se não consegue, volta pra marcar. É isso que a gente cobra dos caras, mano. É por isso que a gente gosta do Yuri Alberto. Os gols do Yuri Alberto valorizam ainda mais ele, mas é um cara que se entrega. Era isso que a gente não via, por exemplo, num Luan, num Rojas, num William, que agora fechou com o Grêmio e, nossa, agora o Brasil pode. É essa parada, tá entendendo? É entrega, é entender o que é a camisa do Corinthians, é vontade, é o algo a mais. Às vezes não vai na técnica, mas tem que ir na raça. E o Guinegão hoje foi na técnica, mas sempre é na raça, mano. Sempre é na raça. E aí o segundo tempo, com o Atlético saindo mais pro jogo, com o Atlético querendo mais jogar, o Corinthians teve algumas outras oportunidades e chega no seu gol num passe do Vitinho. E aí falar de uma coisa que preocupou. Aos 45 do primeiro tempo, o Memphis sai com uma lesão. E era tudo que o Corinthians não precisava. O Memphis, fazendo só um parênteses, foi um cara que antes de chegar no Corinthians sofreu muito com lesões. A passagem dele pelo Atlético de Madrid foi marcada por lesões. E ele passou esse um ano, grande parte dele sem ter lesões, jogando quase que sempre, se destacando pela sua forma física. Ele acabou de voltar de uma lesão e hoje saiu aparentemente lesionado ou pelo menos sentindo um desconforto e se poupando para não agravar. É torcer para que não seja nada e é torcer para que, se tiver que afastar, que seja afastado, que se recupere e que volte bem. Seria muito ruim para o Corinthians se a gente tivesse um Memphis como foi o Memphis do Atlético de Madrid. O Memphis fez uma grande partida hoje? Não. Talvez o Dorival não tenha achado a maneira certa de usar o Memphis? Talvez. Mas é óbvio que a gente não precisa de mais um machucado e
do talvez o mais diferente jogador do nosso time que saiu hoje no primeiro tempo. Voltando pro gol. O gol sai numa jogada do Vitinho, que eu sou um crítico do Vitinho, acho que ele ainda tem que demonstrar mais, mas foi importante hoje. Ele dá um passe pro Gringão, que se mata, tropeça na bola, cai, mas é aquilo que eu falei alguns minutos antes. Não desiste, tenta, luta. Ele tentou, ele lutou, ele contou com o desvio do zagueiro, ele contou com o Garro ajudando ele na briga. E no rebote daquele bum, ele bate pro gol, faz o 2-0 e coloca o Corinthians na próxima fase. Ainda teve tempo do Mateuzinho fazer um pênalti, no mínimo questionável. Eu não vou mentir pra vocês que eu não fiquei com total certeza se a bola foi dentro ou fora da mão. Dentro ou fora da área. Eu acho que foi fora. Mas é muito difícil. Eu não vou vir aqui falar, porra, foi... Com as câmeras que eu vi, não dá pra dizer pro árbitro assim, porra, ele roubou. O Mateuzinho tem que ficar ligado. Não dá pra ir numa bola daquela com aquele bração aberto pra trás. A gente sabe que hoje no futebol, qualquer mão dentro da área vai levar um puta de um perigo de ser marcado pênalti. Uma tão assintosa dessa, ainda mais. E pra sorte do Mateuzinho, a gente tem um goleiro de nível de seleção brasileira que pegou mais um pênalti. O Hugo é fantástico. O Hugo, que eu me lembro, não fez uma defesa o jogo todo. Não apareceu em momento algum. Apareceu mais com os pés do que com as mãos. Mas quando foi necessário, pegou um pênalti muito importante. Porque, o Atlético se faz o gol ainda ia precisar de 2? Sim. Mas o Hugo pegando aquele pênalti, deu pro Dorival mexer no time com mais tranquilidade, deu pro Dorival tirar o Garro, deu pro Dorival colocar o Yuri com mais momento ali, com mais calma, e não ter que ter um abafa do Atlético ou algo do tipo. Então, como é bom todo o esforço que o Corinthians fez para trazer o Hugo lá da Bolívia, ele se concretiza em umas coisas dessas, vale a pena. É um grande goleiro, é um baita goleiro, e é assim, é um goleiro pro Corinthians tratar muito bem, porque tranquilamente pode ser goleiro aí por mais uns 10, quem sabe 12, 13 anos do Corinthians, tranquilamente, porque o Hugo hoje passa muita segurança. O restante do jogo, mano, foi o Corinthians aproveitando alguns contra-ataques, tentando, dando uma bobeira ou outro. O Angileri, eu não gostei do jogo do Angileri, dando vários vacilos um atrás do outro. O Choca, no finalzinho ali, entregando a rapadura, mas o time do Atlético é bem limitado, é bem ruim, e o Corinthians conseguiu a classificação. Quando agora joga o Corinthians? Dezembro, só dezembro. Semifinais e finais só em dezembro, depois que acabar o Campeonato Brasileiro, muito provavelmente contra o Cruzeiro. Os mandos ainda vão ser definidos, então agora o Corinthians tem tempo para focar no Campeonato Brasileiro, para recuperar jogador, para somar pontos. Já tem no final de semana uma pedreira contra o Fluminense fora de casa. Tem que somar pontos. O Corinthians está em 12º, tem 26 pontos, jogos a mais. Precisa fazer aí pelo menos mais 20 pontos para tranquilizar. E para fazer esses 20 pontos, dentro e fora de casa, vai ser importantíssimo. Vamos recuperar jogador, vamos tratar jogador e com isso ter o elenco o melhor possível, tanto para a reta final do campeonato, quanto para as finais da Copa do Brasil. Corinthians que faturou com essa classificação 9,9 milhões, um baita grana, né? Um baita dinheiro. Corinthians está com o transfer market do Félix Torres, Corinthians está podendo ter transfer ban de Garro, de Rojas, então todo o dinheiro que entrar é muito bem-vindo. Fala-se em venda de name rights da Arena por um valor astronômico, maravilhoso. O gramado da Arena hoje, com as marcas ainda da NFL, o que é ruim de ver, é ruim, mas assim, é muito bom saber que o nosso estádio é um estádio visto pelo mundo, e um estádio que tem capacidade de sediar grandes e grandes eventos. Que isso se torne dinheiro para o Corinthians, que isso se torne dinheiro para a Arena, e que a gente consiga usufruir o máximo possível da Neoquímica Arena, que hoje estava lotada novamente. Rapaziada, destaques positivos e negativos do jogo. Negativo, eu coloquei o Angileri. Por que eu coloquei o Angileri? Pô, o Angileri errou muita jogada idiota hoje. Muita jogada. Não passou uma segurança absurda. E assim, porra, foi um destaquezaço negativo? Não. Mas hoje pra mim ele destoou do restante do time. Até o Choca que eu comentei, eu achei que foi bem, eu achei que entregou um pouquinho. E então, só Angileri hoje nos destaques negativos. Destaques positivos. Rodrigo Garro fez um gol. É o nosso melhor jogador do meio de campo. Não tem discussão.
é o melhor jogador do nosso meio de campo. Guinegão, uma assistência zaça e um gol de centroavante. É o nosso camisa 9 hoje, e é muito bom saber que tem ele, e com isso a gente pode voltar o Yuri Alberto com mais calma, com mais tranquilidade, sem tanta afobação. Isso é maravilhoso, gente. Pensar que eu não preciso antecipar o processo de volta do Yuri Alberto, colocar ele para jogar mais minutos, porque tem um moleque dando conta, isso é muito bom. E que o Guinegão continue assim. Continue assim para render frutos hoje pro Corinthians, e continue assim para que lá na frente, numa possível venda, o Corinthians consiga, pelo amor de Deus, ganhar dinheiro com os garotos da base. Dê oportunidades pros garotos da base. Meu, coloca o Tchoca pra jogar, coloca, se tiver o Jacaré pra jogar, dá oportunidade pros volantes, dá oportunidade pros meias, pros atacantes. A gente tem que contar com a base, rapaziada. É a base que vai levantar dinheiro pro Corinthians em vendas, é a base que pode ajudar o Corinthians com gols, com assistências, com marcação, com defesa. É a base que pode solucionar os problemas mais urgentes hoje do Corinthians, que é o time principal e dinheiro. O Corinthians precisa de dinheiro. E o terceiro destaque, Hugo Souza. Como eu disse, o Hugo Souza apareceu pouco no jogo, mas o goleiro importante está lá para esses momentos. Quando precisa, pega o pênalti, ajuda o time no que é necessário e garante a vitória tranquila para o Sport Clube Corinthians Paulista. É isso, rapaziada. Próximo jogo agora, sábado, 9 ou 9:30 da noite, lá no Maracanã contra o Fluminense. Cara, dá pra ganhar. Vamos ver como é que o Memphis se recupera. Muito provavelmente não vai estar pro jogo final aí, pro jogo de sábado. Mas Martínez volta, Romero volta, Félix Torres volta. Assim, o Corinthians precisa do elenco mais encorpado possível, mesmo sendo jogadores extremamente questionáveis. Quanto mais opções tivermos, melhor será pro Corinthians. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueçam, deixem o like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo. Um forte abraço e vai Corinthians!